O texto aqui nos mostra essa coisa maravilhosa, 2:17, 18, aqui tudo vai falar sobre barreiras que são quebradas. Porque o texto aqui nos diz, no versículo 17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ou seja, o Pentecoste, ele quebra o conceito de uma idade sagrada. Onde é que está a sacralidade? E isso é muito bom para nós, porque nós sempre encontramos nas igrejas cristãs essa luta, de certa forma, não muito clara, mas entre idosos e jovens, como se fossem inimigos na adoração. Não, não somos. É natural que os jovens tentem mudar formas, é natural que os jovens tentem questionar estruturas, modelos, é natural que os idosos se apeguem mais às tradições, se apeguem mais aos modelos que viram e do qual participaram e cresceram vendo. Mas é bom lembrar, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo não está afeito a essas coisas. Os jovens, eles têm uma espécie de complexo de Adão. Eles querem refazer tudo a partir deles. Acham que tudo agora é novidade, porque agora eles descobriram o ovo de Colombo, né? Os idosos, eles tendem a transformar as tradições em coisas sagradas. Eles confundem acidente com essência, essência com existência. Eles confundem o eterno com o temporal. E essas coisas podem se tornar muito complicadas, às vezes, na igreja, quando nós estamos adorando a Deus. Quando nós começamos o ministério, eu tinha 21 anos de idade. E logo depois, 2 anos depois, eu me casei com a Sara, que naquela época era metida a tocar guitarra. E nós fomos para uma igreja muito conservadora. E nós estávamos trabalhando com a mocidade. Deus estava abençoando tremendamente. Havia um presbítero sentado no primeiro banco. Ele sentava no primeiro banco. E quando a minha esposa ia lá para frente com os meninos, com os jovens, para tocar um corinho especial, para dirigir um cântico, ele literalmente ficava fazendo assim. Tipo assim, como é que a mulher de pastor se atreve a vir aqui na igreja tocar violão? Ou tocar guitarra? Esse tipo de coisa não existe aqui nas Escrituras. O que a Bíblia diz? Que os nossos jovens terão visões. E diz que os nossos velhos sonharão. Ou seja, há espaço no reino de Deus para pessoas com idades diferentes. Está tudo certo. Cada um de nós tem a estrutura nossa, a forma de ver, a forma de adorar. E está tudo bem no coração do Pai, desde que o nosso coração esteja disponível para Ele. Desde que haja essa manifestação. Ora, a igreja sempre teve problema com a introdução de novos conteúdos litúrgicos. Quando Lutero colocou o órgão, não estou falando nem de piano, esse piano eletrônico aqui seria uma heresia na época de Lutero. Quando colocou o órgão eletrônico na igreja, foi uma briga tremenda na igreja da Alemanha. Por quê? Porque Lutero estava introduzindo elementos polifônicos na liturgia, que até então era basicamente fundamentada na questão do canto-chão, que era aqueles cantos dos mosteiros que ainda hoje existem, né? E aí foi um problema. A liturgia se tornou um problema na vida da igreja. E Lutero até fez uma pergunta muito interessante sobre música. Ele disse, por que o diabo tem que ter todos os bons tons? Porque ele via a qualidade musical fora da igreja e dentro da igreja. E ele dizia, nós precisamos aprender a adorar a Deus da melhor forma possível. Tempos depois, já na minha época, eu lembro de conflitos tremendos de igrejas que não permitiam que se tocasse violão dentro delas. Porque violão era um instrumento banal, não poderia. Na igreja só se toca órgão. Depois, e ainda algumas igrejas enfrentam isso até hoje, quando se colocou bateria, aí foi outro escândalo. Como é que coloca bateria dentro da igreja? Então nós vamos transformando aquilo que é uma coisa meramente cultural, meramente histórica, e nós vamos transformando isso num ponto de divergência, quando na verdade o Pentecostes está nos chamando para uma convergência no mesmo propósito. O que Deus está dizendo? Nós precisamos de idosos na igreja. E precisamos aprender a amar, a honrar, a cuidar. Há uns dias atrás eu estava falando aqui na igreja, nossa igreja tem 55 anos. Há pessoas aqui na nossa igreja, gente, que tem 55 anos que contribuem para essa igreja com sua presença, com seus dons, com seus recursos. Você parou para pensar isso? A fidelidade dessas pessoas, como é que nós não podemos honrá-las? Agora, isso não é ponto de divergência para nós. Pelo contrário, isso é uma bênção. Lembrar e ver a manifestação da bondade. É isso que o texto está falando.
é que jovens e velhos não precisam ter conflitos de gerações, porque o Pentecostes não admite isso. E eu acho interessante que ele diz no mesmo versículo, vossos jovens terão visões. Eu sei, quando o Espírito se derrama sobre essa juventude, quando o fogo de Deus desce no coração dos nossos filhos, e eles se apaixonam por Deus, querem viver uma vida de santidade, estão sonhando com o reino de Deus, coisas lindas podem acontecer com esses moços visionários, com esses moços apaixonados, cheios da graça de Deus. Mas o texto está dizendo também que os nossos velhos não precisam perder seus sonhos, pelo contrário, essa é uma característica de quem está vivendo no Espírito de Deus. Gente que sonha com a juventude bonita e ora por essa juventude, gente que vê os meninos na igreja e se alegra com a presença desses meninos na igreja, gente que está olhando a moçada na igreja, os adolescentes, e está amando saber que dessa igreja há espaço e há cuidado. Que coisa maravilhosa, esse é o Pentecostes. O Pentecostes, então, desfaz esse conceito de uma idade sagrada, né? Coisas essas que muçulmanos, que determinados hindus adoram tanto, né? O texto está dizendo, não, o Espírito está sendo derramado de forma comunitária, para todos. E o Espírito Santo desfaz essa ideia também de uma idade sagrada. O texto também vai nos falar mais. Olha o versículo 17. Diz que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então a terceira barreira que o Espírito Santo desfaz é a barreira da diferença entre homem e mulher. Qual é a primeira religião do mundo? O cristianismo tem sido acusado muitas vezes de ser machista na sua abordagem, de ser chauvinista. Mas, meus queridos irmãos, a primeira religião do mundo que admitiu a mulher como membro da sua comunidade foi o cristianismo, que batizou homens e mulheres. O judaísmo fazia isso? Não. Ritual era para homem. Era a introdução do homem na liturgia, ou no cânone da própria igreja. O cristianismo vem, entre aspas, avacalha com tudo isso. Começa a admitir mulheres do meio da igreja. E mulheres que exercem lideranças. Mulheres que amam a Deus e o reino de Deus e que servem profundamente o reino de Deus. Nós vemos aqui então o texto dizendo, eu vou derramar do meu Espírito sobre filhos e filhas. É sobre homem, é sobre mulher, todos eles são possuidores da mesma graça divina e pela primeira vez na história a religião permite que uma mulher adentre a dimensão do sagrado sem nenhuma restrição. Meus queridos irmãos, a história nos conta que quando Buda consentiu que uma mulher entrasse no Xangá, que é um lugar bem sagrado para a religião budista, ele fê-lo com grande tristeza, afirmando que este lugar sagrado não seria mais eterno, porque as mulheres haviam colocado seus pés naquele lugar. Os judeus oravam, isso aqui não é brincadeira, é verdade. Eles oravam, os judeus ortodoxos, todo dia dizendo, Senhor, graças te dou por não ter nascido nem pagão, gentio, nem ter nascido cachorro nem mulher. Oração, meu filho, tá? O negócio é complicado, né? Agora vem o Espírito Santo e diz, não, olha, é para todo mundo. Os velhos, os jovens, as filhas, os filhos, todos nós somos participantes aqui agora. E o apóstolo Paulo vai, orientado pelo Espírito Santo, dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 28, dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Até hoje a religião islâmica mantém a mulher sob um clima de profunda humilhação e subordinação. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, os discípulos chegaram e ficaram impressionados, porque Jesus está falando com a mulher. Que história é essa? Como é que um homem fala com a mulher no lugar público? Como é que um homem pode conversar com a mulher? O Espírito Santo vem aqui e afirma a dignidade feminina, manifestando a sua bênção sobre mulheres piedosas que participavam de uma reunião de oração. E aqui, a ideia de um sexo, ou da superioridade de um sexo, termina. Porque no Pentecoste o Espírito Santo é derramado sobre as mulheres que estão orando, sobre os homens que estão orando, todos ali estão recebendo a manifestação e o dom do Espírito Santo. Quarta barreira que o Espírito Santo desfaz, e é maravilhosa também. Ele desfaz a barreira das classes sociais, porque o texto aqui fala que até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Muitas pessoas dizem,
o cristianismo viveu numa época em que havia milhões de escravos no mundo, o Império Romano mantinha um sistema de escravidão e o cristianismo não fez nada. É bom você ler com mais cuidado as Escrituras Sagradas, porque os textos bíblicos sobre a relação do homem, do patrão, do senhor e do servo são extremamente claras.